o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos. Dá para ouvir aí atrás? Som. Agora vai. A paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês. Muito bem-vindos, bem-vindas à IBRC. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, porque se não fosse Ele, nada disso aqui teria sido feito. Cada um aqui e outros que ainda não vieram ou que não puderam vir, ajudaram. Nada se faz sozinho, né? A igreja do Senhor é feita assim, um povo de Deus. E aqui é mais uma igreja plantada aqui para pregar o seu evangelho. Eu gostaria de ler o texto com vocês, aqueles que puderem ficar de pé para acompanhar. Salmo 150, verso 1 ao verso 2. Salmo 150, verso de 1 a 2 somente. Temos muito a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nosso Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Salmo 150, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoantemente a sua muita grandeza. Amém. Essa igreja é mais um feito do Senhor e estamos aqui para adorá-lo, para cultuá-lo. Então vamos juntos continuar louvando a Deus em espírito e em verdade. Decidiu me amar, e então eu posso
A paz, meus irmãos. Amém? Esse é o momento da nossa liturgia, se chama Confissão de Pecados. Então, eu gostaria que os irmãos lessem comigo lá em Salmo 32. Salmo 32. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Então, irmãos, é uma boa lembrança essa música, essa canção sobre a nossa redenção. E sabemos que somos vendidos ao pecado. Entretanto, Jesus nos trouxe a redenção, nos trouxe o perdão dos pecados. Então, todos os dias nós acabamos pecando de alguma maneira. Então, todos os dias precisamos confessar os nossos pecados, não devemos escondê-los. Eles fazem um mal muito grande à nossa alma, ao nosso corpo. Por isso, irmãos, eu peço que os irmãos inclinem suas cabeças, que possam agora pedir perdão pelos pecados. Eu sei que a culpa corrói a nossa alma, a culpa corrói, deixa a gente doente. Então, irmãos, reflita sobre a sua culpa que você está sentindo, sobre o pecado de hoje e de ontem. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Aqui a palavra diz
que quando a gente reconhece diante de Deus nosso pecado, Ele perdoa nosso pecado e lança fora toda a nossa culpa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, estamos todos aqui, Senhor, diante de Ti. Todos, Senhor, submissos, Senhor, à Tua vontade, submissos, Senhor, à Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós diante do Teu altar, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Senhor, retirar toda a nossa culpa, Senhor, para que possamos encontrar contentamento, Senhor, na Tua presença, encontrar e ter alegria, Senhor, da salvação que o Senhor trouxe através da cruz de Cristo. Senhor, nos dá graça, com Teu Espírito Santo, Senhor, traga arrependimento ao nosso coração e que nos enche de coragem de confessar os nossos pecados. Em nome de Jesus, querido, essa é a oportunidade única, Senhor, de prostrar-nos diante de Ti, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa falta, perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa o nosso pecado, Senhor, e nos faz mais puro com a pura branca lã. Em nome de Jesus. Amém? Louvemos ao Senhor.
Glória a Deus, meus irmãos. Pode sentar, se puderem. Irmãos, é uma satisfação muito grande de todos vocês aqui presentes. Até agora à tarde nós estávamos aqui trabalhando, estávamos comentando aqui, a gente não imaginava que a gente teria. A gente pensava que ia começar apenas com o microfone, sem público, sem nada, né? E Deus nos abençoou com uma estrutura que consegue receber bastante gente, apesar de ter bastante gente ainda não consegue. Mas Deus tem nos abençoado. Por quê? Porque Deus tem mandado as pessoas generosas que contribuem, pessoas generosas que nos ajudaram financeiramente, nos ajudaram com mão de obra. Então muita gente tem nos ajudado e ainda falta muita coisa para fazer. Eu sei que Deus vai levantar muita gente ainda que é generosa, que vai contribuir conosco, que vai nos ajudar para a glória de Deus. Amém? Por enquanto nós ainda não temos gasol de laço, nem uma maquininha, mas temos os QR Codes, tá? Então as pessoas são livres para, quiserem ofertar, quiserem nos ajudar a progredir e pregar o Evangelho nesse local. Então eu vou ler com os irmãos em 2 Coríntios 8. Os QR Codes estão pregados aí na parede. Hein? Quem quiser ofertar na hora do louvor, puder se direcionar, fique à vontade. Diz assim a palavra: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, nós aqui nessa igreja não prometemos que se você der R$100, você vai receber 1.000. Nós não prometemos isso. Então, a gente depende da generosidade dos irmãos que o Senhor chama para nos ajudar. Então, se você deu R$10, vai te faltar R$10. É claro que Deus pode te abençoar segundo a sua soberania. Mas não prometemos prosperidade dessa forma e não trazemos nenhum tipo de ameaça àqueles que não contribuem. Amém? Aqueles que puderem, né? Vamos louvar a Deus. Aqueles que puderem nos ajudar. Amém?
Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, nós todos aqui, Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu imenso amor, pela Tua imensa generosidade, Senhor. Abençoa aqueles que puderam nos ajudar, Senhor, aqueles que já ajudaram, ó Deus. Estamos funcionando hoje, Senhor, graças à generosidade de muita gente, ó Deus, que Tu chamou, que o Senhor, na Sua graça, Senhor, chamou para esse ministério. Senhor, possa dar prosperidade àqueles, Senhor, que contribuíram, mas também àqueles, Senhor, que não contribuíram, Pai. Que o Senhor possa proporcionar empregos, concursos, ó Deus. Que o Teu poder, que a Tua graça, Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo naquilo que temos dificuldade, Senhor, que o Senhor possa abençoar. Que possa colocar no nosso coração, ó Deus, a plena satisfação de ter a Jesus como nosso Senhor. E possamos estar satisfeitos em Ti somente, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então eu vou chamar agora o pastor Michel, da Igreja Batista Reformada de Brasília. Isso vai pregar o Evangelho, graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém. É uma alegria estarmos aqui nessa noite, na inauguração da igreja. Como a gente fica feliz, a nossa alegria é em saber que, eu não tenho dúvida que desse culto aqui vai ser pregado o Evangelho de Jesus. Eu não tenho dúvida disso, porque eu pude andar com o pastor Paulo e o presbítero Fabrício e ouvir deles o Evangelho. Eles têm um compromisso com o Senhor da palavra, com o Evangelho de Jesus Cristo. Deus seja glorificado através de tudo isso. Amém? Meus irmãos, eu queria pregar nessa noite lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, os versos 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do 1 ao 3. Atos dos Apóstolos, 13, do 1 ao 3. Acharam? Diz assim a palavra de Deus. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou. Verso 2 ainda: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Senhor, nós queremos te dar graças por esse envio do
pastor Paulo, presbítero Fabrício e respectivos familiares. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de poder servir ao Senhor. No nome santo de Jesus, que o Senhor nos leve à consciência da missão, que o Senhor nos leve à consciência do envio, que o Senhor nos conduza ao arrependimento de obras mortas, que toda a paralisia na missão nós colocamos de lado das nossas vidas pelo poder da Tua graça. Que o Senhor movimente a igreja, que o Senhor movimente a liderança, que o Senhor nos impulsione a plantar novas igrejas para a glória do Senhor. É o que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, é muito comum que no início de uma plantação de igreja, e é importante que haja no início um santo encorajamento. É muito importante que esse início, é o que nós estamos percebendo, seja um início empolgante, encorajador, cheio de expectativas acerca da missão do Reino de Deus. A missão precisa começar assim. Mas em algum momento, e aqui nós temos pessoas experientes, aqui tem várias pessoas, que eu vou citar nome por nome, para eu não errar, mas aqui nós temos pessoas experientes com a obra de Deus, que já plantaram igrejas, que já passaram por isso. Eu mesmo fui lá em Águas Claras há 23 anos atrás, e eu lembro muito bem, e eu sei que tem pessoas aqui que plantaram igrejas também, que o início, ele é encorajador, mas em algum momento, o movimento pode parar, senão eu não vou conseguir pregar. Em algum momento, o desânimo pode vir. Em algum momento, as pessoas são intimidadas. Quem está fazendo a obra de Deus, muitas vezes, é intimidado. Há um desânimo no processo de pregação do Evangelho. É muito comum. Especialmente quando nós não obtemos os resultados que nós queríamos. Eu passei por isso, irmãos. E você que já plantou a igreja aqui, sabe do que eu estou falando. Às vezes os resultados não vêm da forma como a gente pretende. Mas nossa missão, o que eu aprendi, o que eu aprendo, o que eu estou aprendendo diariamente, que a nossa missão, ela precisa ser muito bem definida e revisitada constantemente. E nós precisamos compreender que a missão é uma obra do Espírito Santo. O eixo central desse livro de Atos, vamos dizer, a ideia central desse livro de Atos é a ação do Espírito Santo que levanta arautos, pregadores, para irem e anunciarem Jesus unicamente, sem mistura. E ele faz isso do início ao fim. Só que o fim não chegou em Atos 28. Nós somos Atos 29. O Espírito Santo continuará agindo para que nós continuemos pregando o Evangelho, mesmo
em situações, mesmo em contextos, que nós sejamos desafiados a parar. Nós vamos continuar, e é muito bom, pastor Paulo e presbítero Fabrício, olhar para o pregador Noé. De vez em quando olho para o pregador Noé. Pregou para muitos sobre o dilúvio. Pregue sobre o juízo final. Pregue sobre o arrebatamento da igreja. Pregue sobre a segunda vinda de Jesus. Pregue sobre o arrependimento. Essa é a pregação do dilúvio. O dilúvio aponta para tudo isso. Deus nos envia, mas nem todos ouvem. Deus nos envia, mas nem todos ouvem. Deus enviou aqui na igreja em Antioquia profetas e mestres. O texto fala de Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador e Saulo. Deus chamou aqui mestres e profetas. Ou seja, irmãos, plantação de igreja não é para quem tem uma noção da Bíblia, é para quem conhece da palavra de Deus. A gente às vezes vê muitas plantações acontecendo no vapor, pessoas sem capacitação nenhuma para plantar igreja, sem conhecimento bíblico, o básico do conhecimento bíblico. E aqui nesse texto a gente tem mestres e profetas sendo enviados. O profeta é aquele que fala a verdade de Deus através das Escrituras. Esse é o profeta, aquele que fala a verdade de Deus. O mestre é aquele que ensina. Então a plantação de igreja é alguma coisa muito séria. Eu vinha falando com a minha esposa, a gente estava conversando sobre isso. Às vezes a gente vai em alguns locais, cultos fúnebres, e como as pessoas estão despreparadas para falar do Evangelho. Então nós vemos aqui nessa plantação homens que eram reputados como profetas, ou seja, eles falavam a verdade de Deus, eles não falavam de si próprios, eles não viviam contando testemunhos pessoais, não era um machismo, eu acho, eu penso, não, eles eram profetas, eles falavam a verdade anunciada pelas Escrituras, não como ofício profético do Antigo Testamento, mas na função de profeta. Assim como os pastores, hoje não existem mais profetas como no Antigo Testamento, mas existe a função. Nós não exercemos o ofício profético do Antigo, mas nós encarnamos a função do profeta, que é anunciar a ira de Deus. Deus está irado por conta do pecado de Adão, e o profeta tem uma segunda missão: anunciar a única justiça que pode nos livrar da ira de Deus, Jesus Cristo. Esses profetas aqui, eles eram mestres, e eles eram engajados na piedade. Adoração significa servir, ministrar, e a prática do jejum. Ou seja, eles eram envolvidos na piedade. Livro de Atos, nós vamos ver os pregadores como homens de oração. Atos capítulo 6, versículo 4, diz que os apóstolos naquela época, hoje não existem mais apóstolos, hoje são os pastores e presbíteros e diáconos, mas os homens chamados por Deus, eles se dedicavam em duas coisas: palavra e oração. Não adianta você querer se envolver com a obra de Deus se você não se envolver completamente com a palavra e com a oração. Não adianta você querer ser
ser político e ser pastor. Para com isso. Um dia eu cheguei numa administração regional. Todos os funcionários, de apóstolos a presbíteros. Eu digo, mas o que é esse tanto de pastores e presbíteros e até apóstolos que nem existe mais estão fazendo aqui? Eles tinham que estar se preparando, eles tinham que estar cuidando do povo de Deus, eles tinham que estar preparando mensagem, se dedicando ao estudo, todos eles carregando a mala dos políticos. Irmãos, biblicamente isso está errado. Biblicamente existe uma dedicação ao dom de falar a vontade de Deus, ao dom de ensinar a vontade de Deus. O verbo ensinar aqui é um verbo que significa, que vem do termo didaquê. Esse verbo ensinar nos mostra, nos lembra Jesus. Jesus mais ensinou do que curou. O apóstolo Paulo tinha cidade que ele chegava e ficava 3 anos, ensinando para plantar igrejas. O ministério de um professor. Aqui o texto fala que esses homens, eles tinham um ministério de professor, de docentes. Isso envolvia a declaração, a pregação, a instrução, a transmissão às próximas gerações. Irmãos, quem está à frente precisa saber mais daqueles que estão sentados, sim. Mas acontece que às vezes quem está falando sabe muito menos do que quem está sentado e estão dizendo que estão fazendo a obra de Deus. Não, isso não é obra de Deus, isso é lambança. Porque aqui Deus chamou pessoas que estavam preparadas para ensinar. Eles ensinaram a sã doutrina. A sã doutrina é muito falada nas cartas pastorais. A sã doutrina é um conjunto de doutrinas centradas no Evangelho que apontam para um Redentor. Eles ensinavam sobre o batismo, a ceia, a doutrina fundamental da ressurreição, o arrependimento. O profeta e o professor, o mestre, ele era um homem dedicado às Escrituras, dedicado à oração. Eram homens que se devotavam completamente. A gente sabe que a realidade de bivocacionados é uma realidade. E a gente sabe que o bivocacionado, ele tem uma dificuldade maior, mas ele vai precisar se adaptar a essa dificuldade e vai ter que mergulhar na chamada dele. É aquela pergunta: o que você faz de meia-noite às 6? Aqui o texto fala no contexto da primeira viagem missionária. E eu vou destacar Barnabé e Saulo, porque em relação aos outros a gente não tem tanta informação histórica. Mas Barnabé e Saulo eram homens que o Senhor chamou. A chamada não vem de outros homens, a chamada vem de Deus. Isso é outra coisa que eu aprendo. Homens não têm capacidade de chamar homens. O máximo que os homens fazem é treinar outros homens, é ensinar outros homens, mas a chamada vem de Deus. Enquanto serviam, diz as Escrituras, adoravam e jejuavam o Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou separar agora Barnabé e Saulo para a missão a qual tenho chamado. Deus chamou 2 profetas e mestres na palavra. Não, eu vou. Afinal,
Não importa o que você sabe da Bíblia, importa é a vontade. Não, não é bem assim. Importa, sim, conhecermos para podermos transmitir às próximas gerações. Você acha que as próximas gerações serão bem treinadas, bem doutrinadas, se elas não tiverem mestres que façam isso de uma forma eficaz? O meu evangelho está uma bagunça. Por quê? Porque você tem muitas pessoas ocupando a função de mestre sem serem. Isso me dá arrepio, isso me dá um temor. Primeiro, não tiveram nem a direção de Deus, às vezes, para fazer o que fazem por vaidade. O texto é claro aqui, esses homens eles já tinham uma capacitação no tocante aquilo que era necessário para eles seguirem. Segundo, eles foram direcionados pelo Senhor. A direção de Deus é tão importante, meus irmãos. Nunca perca de vista o direcionamento do Senhor para a missão. O texto nos ensina aqui que eles foram separados. Isso pode significar uma nomeação para algo, ser separado. O próprio Deus separou. Separai-me agora. Não foi um homem, foi Deus. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual eu tenho chamado. O Espírito Santo dirige a missão. Que coisa linda é saber que Jesus entregou uma missão tão forte para os discípulos em Mateus 28. Ide fazer discípulos, ensinando-os, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas estas coisas, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que lindo é ver que aquilo que Jesus prometeu lá em Mateus 28, Ele cumpriu. O Espírito Santo foi derramado, e o Espírito Santo capacitou a igreja a avançar. É isso que o Espírito Santo vai fazer. A única coisa que Paulo e Fabrício precisam fazer, pastor Paulo e presbítero Fabrício, a única coisa que vocês precisam fazer é se dedicarem à palavra e à oração, e deixa o resto com o Senhor. Não se envolvam com as coisas dessa vida, não se embaraçem com as coisas dessa vida, fujam de muitas reuniões, café da manhã com isso, almoço com aquilo, jantar com aquilo, na casa do governador, fuja disso, meu irmão, sai fora, se prepara, fuja desses networks, dessas reuniões que promovem somente o ego, o glamour. Pare e se dediquem. Vocês vão ser tentados a essas coisas. O pastor, o presbítero, ele não pode se entregar a esse tipo de situação. Vocês têm uma missão, essa igreja tem a missão, e essa missão não pode parar, essa missão não pode retroceder, e essa missão será cuidada pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Barnabé e Saulo, eles foram separados. O próprio Senhor separou. Uma coisa linda é estar debaixo da direção do Senhor. Não existe coisa mais tremenda na vida cristã, no ministério cristão, do que estar na direção do Senhor. Muita coisa aconteceu sem direção de Deus. Muitas obras foram erguidas sem direção do Senhor. Historicamente, o Deus soberano, Ele chama, Ele separa para uma missão que é dele. Uma missão que é dele. E esses homens, diante disso, depois eles continuaram na piedade, na vida de consagração. E as mãos
vieram como imposição. Você percebeu que primeiro Deus chamou, para depois as mãos serem impostas? Deus precisa nos chamar, irmãos. Deus precisa falar conosco acerca da missão. Aqui, soberanamente, extraordinariamente, Deus fala. Ordinariamente, Deus fala através das Escrituras. Extraordinariamente, na missão, aqui no livro de Atos, nós vamos ver o Deus soberano, em certas circunstâncias, falando. Eu imagino que essa fala tenha sido, do ponto de vista, não necessariamente do ponto de vista audível, mas aqui é uma fala tão forte, tão profunda, tão doce, que a pessoa não tem como desacreditar, a pessoa não tem dúvidas de que foi Deus que falou. A gente não deve buscar ouvir a voz de Deus para lá e para cá com esse argumento. A voz de Deus a gente ouve abrir na Bíblia, mas historicamente, quando Deus ele quer alavancar a sua missão, em alguns momentos ele se encontra com alguns servos e tem um encontro ali, e tem uma direção. Historicamente, soberanamente, Deus dá direções. Eu lembro do Silas Torres, um colega, amigo do pai da Gisele, colega nosso. Ele me falou que quando foi plantar a primeira presbiteriana lá em Espírito Santo, Vitória, ele disse: eu ouvi a direção de Deus para aquela igreja. Depois ele foi jubilado, e novamente ele falou: Deus me deu a direção para ir para Pires do Rio. E eu fiquei com ele, com a Gisele e os meninos, ele contando várias histórias, os 40 anos dele, dos direcionamentos extraordinários que Deus concedeu para o servo dele. Assim Deus estava fazendo aqui na primeira viagem missionária, separando Barnabé e Saulo. Uma igreja precisa de alcançar o mundo, mas ela não vai alcançar o mundo se ela não for direcionada pelo Senhor. Nós precisamos fazer a missão, mas nós não vamos ter êxito na missão sem um direcionamento claro do Senhor. Nós precisamos, irmãos, orar mais, pedir mais direcionamento do Senhor sobre as nossas vidas. Os crentes oram muito pouco para pedirem direções de situações extremamente delicadas em suas vidas. Os crentes oram muito pouco ou quase nada para cumprirem a missão. Isso é um problema muito grave. Os crentes estão separando 2 minutos de oração e estão dizendo que Deus falou. Eu não estou dizendo que Deus se preocupa com um tempo de oração. O que eu estou querendo dizer é que está havendo uma falta de cuidado do povo de Deus para fazer o que eles precisam fazer. Nós precisamos de um direcionamento claro do Senhor para a missão. E quando Deus direciona para a missão, Ele abençoa a missão. Assim como foi com Paulo, assim como foi com Barnabé. A missão de Paulo não foi uma missão só de sucesso. Paulo foi muito perseguido, mas foi uma missão que tinha a mão poderosa do Senhor guiando todas as coisas. Leia o livro de Atos, você vai ver. Foi muito perseguido, mas foi muito abençoado na missão. Foi ultrajado, mas teve a âncora segura da voz de Deus o acompanhando. Nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos de um Deus soberano que nos chama para pregar sobre seu Filho, Jesus, e garante a nossa missão, porque se Ele chama, se Ele direciona, Ele vai cuidar, Ele vai cuidar, Ele vai cuidar, Ele vai abrir as portas necessárias, vai fechar as que também não precisam ficar abertas. É difícil saber quando acontece essa chamada, esses direcionamentos? Não, não é difícil. Você sabe exatamente se Deus te chamou.
E você sabe também quando Deus não te chama, que é você que está se colocando na missão. E a igreja do Senhor, o que eu aprendo também, que historicamente, assim como aconteceu em Atos, uma igreja que fluiu para o lado dos gentios, pela ação do Espírito, a pregação do Evangelho saiu de Jerusalém, foi para Samaria, foi para a Judéia, e os gentios simbolizam os confins da terra. Tem duas pessoas que sabem que se você foi direcionado por Deus, você e as pessoas que vão acompanhar o teu ministério, a tua jornada. Elas vão sentir isso, elas vão perceber, elas vão notar claramente, elas vão identificar: Deus chamou, Deus vocacionou, Deus dirigiu, Deus enviou. À medida que essa equipe missionária ela é enviada, ela vai se espalhando, ela vai se espalhando. Eu queria extrair aqui uma única lição para nós. É uma lição que envolve todo o capítulo 13, não só do versículo 1 ao 3, mas todo o capítulo 13. Nós temos aqui uma lição. Deus nos envia, mas nem todos ouvem. Os versículos posteriores, os quais eu não vou pregar aqui, vão dizer para nós exatamente isso. Nem todos ouvem, nem todos acatam, nem todos aderem. Esse é o efeito da pregação do Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho, o povo de Deus, as ovelhas do Senhor, vão ouvir a sua voz e vão confessar Jesus no batismo. Mas aqueles que não são, eles vão, ao invés de acatar a voz de Deus, eles vão perseguir e vão até o fim, atirando pedras no povo de Deus. Quando você prega o Evangelho, existem dois efeitos. Algumas pessoas, pela graça, mediante a fé na justiça de Cristo, vão se render ao Senhor. Essa graça é irresistível. Ela não vai ter como dizer não. Ela vai chamar, ela vai clamar pelo batismo. É aquela pessoa que vai procurar o pastor e diz: pastor, que dia que é o batismo? Meu irmão, calma. É aquela pessoa que vai acordar de madrugada e vai mandar um WhatsApp para o pastor: pastor, o batismo é que dia mesmo? Meu irmão, está chegando. É aquela pessoa que não vai ficar dando trabalho para você ir lá na casa dela e agarrar no pescoço dela com a corda: bora para o batismo, menino! Não! No dia do batismo, o batismo foi marcado para 9 horas da manhã. 5 da manhã essa pessoa está de pé, glorificando a Deus, dizendo: hoje eu vou confessar Jesus nas águas. Então nós vamos nos separar com esse grupo. Com esse grupo que a gente não vai precisar ficar insistindo para batizar. Sabe aquela coisa do pai? Ô pastor, lace o meu filho aí para batizar o menino, jogue ele na próxima turma de batismo, coloque na próxima lista. Ou então daquela mulher que diz: pastor, meu marido, não tem como jogar ele nas águas não para ver se ele muda. A regeneração vem antes do batismo. Então nós vamos viver essa realidade, pastor Paulo. Algumas pessoas vão vir correndo e vão declarar a salvação, o senhorio, a majestade, o poder de Jesus. Outras pessoas vão ficar piores. Quem não se ajunta com ele espalha. Os que ouvem vão dizer: para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas os que não são, eles vão se dispersar, como muitos se dispersaram na história da igreja, como Judas. Não desanime. Deus nos envia, mas nem todos ouvem. Mas não desanime, continue pregando. Continue pregando o Evangelho. A tempo e fora de tempo. Crentes que estão aqui, continue pregando.
Vocês não viram todos os resultados e vocês não vão ver todos os resultados positivos, mas continue pregando. Deus nos envia, mas nem todos vão nos ouvir. Jesus disse isso em Lucas: se você entrar na aldeia, capítulo 8, se você entrar na aldeia e não vos ouvirem, sacode a poeira. Esse sacudir a poeira, Paulo também cumpriu aqui em Atos. Esse sacode a poeira é um sinal de juízo. É você declarando o juízo sobre aquelas pessoas que não ouviram. Mas não desanime, você que está pregando para o seu filho, você que está pregando na sua casa, você que está pregando fora de casa, você que está pregando em todos os ambientes, não desanime. Continue. Agora eu quero chamar a atenção aqui. Há um grupo que não é crente ainda, que não se converteu. Você está ouvindo o Evangelho há quanto tempo? Tomara que você seja daqueles que ouvem. Tomara que o plantio esteja sendo feito em solo fértil. Por quê? Se você está ouvindo há tanto tempo, de igreja em igreja, não para em lugar nenhum, você fica de igreja em igreja procurando a solução dos seus problemas, mas você, se você é desse tipo, o juízo final vai te alcançar e não vai te poupar da ira de Deus. Se você é desse grupo que há muito tempo está ouvindo, mas você faz da igreja um supermercado, você vai numa igreja A, vai na igreja B, vai no candomblé, vai no catolicismo, você vai no espiritismo, você vai em tudo. Você diversifica as igrejas, depois você diversifica as religiões, procurando um produto para consumir. Eu quero te dizer que Deus não te poupará da ira dele. Deus só pode te poupar da ira dele mediante a justiça do Filho dele. O juízo final não poupará você da ira de Deus. Só poupará aqueles que vêm pela fé justificadora em Cristo. E os da fé na justiça de Cristo vão ouvir a seguinte frase: vinde, benditos do meu Pai. Irmãos, as consequências da nossa decisão têm um peso de eternidade. A ideia central aqui no capítulo 3 é exatamente isso. Muitos rejeitariam dali para frente. Mas continue pregando, pastor Paulo e presbítero Fabrício. E se não vos ouvirem, bate a poeira, não fica insistindo muito e continue. Continue, porque o juízo dessas pessoas vai ser pior, infinitamente pior do que foi para Sodoma e Gomorra. Irmãos, as consequências das nossas decisões têm um peso de eternidade. É muito tempo, né? Quantas pregações você já ouviu? Sua confissão no batismo foi verdadeira, ou você só tomou um banho? Você passou pelas águas, mas nega Jesus ao participar de forma indigna na ceia. Participa da ceia de modo relaxado. Você participa da ceia, mas você não se arrepende. Você toma o vinho e come o pão, mas você faz isso sem arrependimento, sem discernimento do corpo de Cristo. Você pode ouvir do Senhor Jesus: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou você é daqueles ouvintes pragmáticos, ou seja, aqueles que buscam na religião alguma coisa que dá certo em suas vidas. Se prepare, porque se a sua confissão não for verdadeira, se você está brincando aí com essa confissão que você fez no batismo, ou você está deixando de ir para o batismo com medo. Se você está com medo de ir para o batismo, é porque você não nasceu de novo. É necessário você nascer de novo. João capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Eu nunca vi alguém que nasceu de novo ter tido medo de batizar, tido receio.
Ai, pastor, eu tenho medo de batizar. Você tem medo, porque você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. O novo nascido, ele corre para as águas. Ele diz: onde é que é o batistério? É hoje mesmo? Calma, irmão. Vamos marcar. O Espírito Santo nos capacita, nos une, nos envia. Alguns ouvem, outros não. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é deixar de anunciar a verdade. Depois só bota poeira. Quando a gente vive a missão dessa forma, a gente sofre menos. A gente sofre menos do que já sofre. Sofrer não vai deixar de sofrer. Pela pregação do Evangelho jamais, você não deixa de sofrer nunca. Mas quando você não entende isso aqui, que nem sempre os resultados são aqueles esperados, quando você não entende que a pregação do Evangelho pode atrair os de Deus, mas pode repugnar os que são da descendência dos filhos dos homens, quando você não entende isso aqui, você começa a bater cabeça. Você começa a dizer: eu gastei tanto tempo para pegar o Evangelho para fulano, e eu passei lá na esquina e o fulano estava batendo tambor. Não se preocupe. O juízo de Deus já foi anunciado. A graça de Deus também já foi anunciada para essa pessoa. Mas nem o juízo, a mensagem do juízo, nem a mensagem da graça foi convincente para essa pessoa. Mas vai chegar um dia que ela vai olhar para tudo isso e vai dizer: era verdade. Porque essa pessoa também vai olhar com os olhos à volta de Jesus. Essa pessoa vai passar pelo juízo e ela vai dizer: era verdade, mas agora é tarde. Anuncie a ira de Deus, anuncie o juízo eterno, anuncie a graça libertadora através de Jesus. E não se incomode tanto com os resultados que você não alcançou. Somente continue pregando o Evangelho. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Anuncie aqui essa redondeza. Muita gente que não conhece o Evangelho, muita, eu tenho certeza disso. Muita gente que diz que conhece também não conhece. Muitas pessoas desigrejadas, muitas pessoas mal evangelizadas, foram evangelizadas com teologia da prosperidade, foram evangelizadas com uma mensagem rasa, foram evangelizadas com uma mensagem açucarada. Mas a partir do momento que essas pessoas começarem a ter contato real com a mensagem poderosa do Evangelho, elas vão expressar uma dessas duas reações. O problema é que as pessoas hoje não estão tendo essas duas opções. Elas não estão ouvindo o Evangelho, então elas não estão se decidindo ou se revoltando contra o Evangelho. Essa é a questão. Elas estão ouvindo o Evangelho mamão com açúcar, então a decisão delas é qualquer decisão. Mas é melhor você ver uma pessoa, você vir uma pessoa dizendo: eu não quero, mas consciente de que ela ouviu o Evangelho, do que uma multidão dizendo que quer, mas vindo de qualquer jeito, vindo sem entender o que significa o Evangelho poderoso de Jesus. Se você está tendo repugna, se as pessoas estão rejeitando, você está no bom caminho, porque não vai haver só rejeição, os do Senhor vão se manifestar. Eles vão se manifestar. Eles vão se manifestar pela fé na justiça de Cristo. Eles vão declarar: eu quero a eternidade ao lado do meu Salvador e Senhor. Que Deus abençoe e renove essa convicção dia após dia. Que os próximos líderes que serão treinados nessa igreja, que os próximos presbíteros, diáconos, tenham essa mesma convicção, para a glória de Deus Pai
E que todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria participar da ceia com todos vocês aqui. Uma alegria muito grande mesmo. A primeira ceia da IBRC, né, e poder compartilhar com todos vocês. Contudo, só está convidado a participar da ceia aqueles que confessam Jesus como seu Salvador, foram batizados nas águas, confessando Jesus, estão em comunhão com Deus, estão congregando, querem viver uma vida com Deus, crescem no arrependimento de pecados. Esses estão convidados. Como nós temos muitas pessoas, a gente está contando aqui com a ajuda dos diáconos lá da IBRV. Se eles não estivessem aqui ajudando, ia ser bem complicado. Mas graças a Deus. Então, assim, eles vão começar a distribuir a ceia lá de trás para frente. Então, assim, aqueles que estão sentados, à medida que eles vão indo de trás para frente, se levante para que eles possam servir vocês, tá bom? Enquanto isso, nós vamos louvar a Deus. Aqueles que já estão em pé lá, que não tem cadeira, você levanta a mão, aí eles vão servir vocês também, tá certo? Enquanto isso, vamos louvar o Senhor. Pai, eu queria
só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Louve com todo o seu coração. Costume nosso lá na IBRB, sempre durante a ceia a gente lê o texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, e faz uma breve reflexão baseada na palavra de Deus que foi pregada pela direção do Espírito Santo de Deus. Então, uma reflexão baseada na palavra. Então, convido os irmãos
a abrirem, se puderem, ou então só ouçam com fé, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim a palavra de Deus: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém. Queridos, queria fazer uma breve reflexão aqui. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Como foi pregado aqui, se nós não estivermos crescendo no arrependimento de pecados, nós de fato não estamos ouvindo a Deus, não estamos ouvindo a sua palavra, não estamos ouvindo o Criador de tudo, o nosso Criador, o Deus único e verdadeiro. E o nosso Deus, ele é justo, mas também é misericordioso. Aqueles que se arrependerem de seus pecados receberão a misericórdia de Deus. Aqueles que não se arrependerem receberão o juízo de Deus. Existe o juízo nesta terra e o juízo eterno. Os crentes que não estão crescendo no arrependimento de pecados, não querem congregar, não querem orar, não querem buscar a palavra de Deus, vão sofrer o juízo de Deus aqui nesse mundo, a disciplina do Senhor, e vão viver uma vida vergonhosa, uma vida que não agrada a Deus, uma vida que só reclama, que só murmura, que só procura coisa ruim, não quer saber de ir para a igreja, não quer saber de ser luz em meio às trevas. Mas se houver arrependimento nesta noite, Deus é misericordioso, Jesus é misericordioso, Ele perdoa e te restaura. E você que não é crente, não beba desse vinho, desse suco, do cálice, não coma desse pão, porque você só vai trazer mais condenação para cima de você. Então convido a todos nesse momento a baixar a cabeça, refletir, se consertar com o Senhor, se for esse o caso. Já tivemos um momento de confissão de pecados, mas talvez você tenha chegado depois desse momento. Então é o momento de refletir e pedir perdão ao Senhor. Pai, eu te peço nessa hora, Senhor, que o Senhor haja nos nossos corações, nas nossas vidas. Renove, Pai, a nossa alegria em Ti, Senhor. Que possamos crescer, Pai, em santidade, no arrependimento de pecado e no abandono deles, Pai. Que possamos ser luz no meio das trevas. Que possamos refletir a luz que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador e Deus. Amém. Tomamos o pão. O cálice. Eu vou dar a bênção apostólica, mas
Após isso, nós temos um breve aviso, tá bom? E também eu quero convidar o pastor Michel caso queira dar alguma... Não vai querer dar nenhuma palavra, nada? Amém, então. Vamos... Estenda as mãos assim. Que a graça do nosso Deus maravilhoso, que as consolações do Espírito Santo, que o amor do Pai estejam todos no povo de Deus, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, é uma satisfação ter todos vocês aqui. Tá? A ideia era ter essas cadeiras azuis aqui, porque está começando, mas graças a Deus, a IBB também ajudou a gente, né, doando essas cadeiras brancas. Então, assim, não há acepção de pessoas aqui não, tá? Não é porque a cadeira azul é mais importante, a cadeira branca não tem nada a ver. É esse contexto que eu quero dizer para vocês. O pessoal aqui do louvor ajudando a gente, né, com esses instrumentos, né, na inauguração. Amanhã, no domingo, já não vai ser com toda essa estrutura, mas o Evangelho vai ser pregado. A palavra de Deus vai ser pregada, e todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus estão convidados a estar aqui conosco. Então, na EBD, nós vamos iniciar uma série de mensagens no livro de Efésios, discutindo, mostrando na palavra de Deus porque a nossa família precisa de Jesus. Então serão 5 mensagens baseadas no livro de Efésios. À noite nós iniciaremos a mensagem, uma série de mensagens positivas no Evangelho de Marcos, onde a primeira mensagem será qual é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então todos estão convidados. Na quarta-feira, 20 horas, nós teremos nosso culto de oração, onde estaremos meditando aqui nos salmos de peregrinação. Os salmos para a nossa jornada nesse mundo. Os salmos têm muito a nos ensinar e a nos fortalecer a andar em meio a esse mundo tão tenebroso. Então, EBD amanhã, 9 horas da manhã, todos estão convidados. À noite, o culto público às 19 horas. E quarta-feira será o culto de oração às 20 horas. E os PGs, os pequenos grupos, vão recomeçar no dia 5 de dezembro, quinzenalmente, às quinta-feiras, tá? Não será mais na quarta, mas será às quintas-feiras, só de 15 em 15 dias. Então eu quero agradecer aqui. Cadê o Fabrício, sua esposa? A Pâmela, cadê? A Pâmela está para onde? A Pâmela está aí atrás? Paola, cadê a Paola? Irmãos, aprove a Deus, como o pastor Michel falou, enviar a minha família, eu, Pâmela, nossa filha, Ana Vitória, o presbítero Fabrício, e a sua esposa Paola, e o Johan e o Caléu, que estão por aí com eles. Eles estão arrumando as coisas aqui atrás para plantar aqui essa igreja. Já temos algumas pessoas que querem fazer parte da classe de novos membros, que vai começar amanhã, também às 9 horas da manhã. Fruto de evangelização, da pregação do Evangelho, da oração, e louvamos a Deus por isso, por Deus ter nos escolhido para estarmos aqui. Tá? Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por todos vocês terem vindo aqui conosco. Tá? Aqueles que estão na internet que não puderam vir, que Deus também abençoe. E não terminou, porque tem um lanche aqui atrás, tá bom? Então, crianças e mulheres primeiro, terceira idade também, pode já se acompanhar aqui, podem vir por aqui. Deixa os homens para depois. Vamos ser homens de Deus, cavalheiros, tá bom? Deus abençoe. Já não mais tem poder, como sou.